Glórias a Deus. A paz do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Com grande alegria que aqui uma vez mais estou, junto com os irmãos, que aqui muitos eu conheço e que têm me acompanhado e têm me visto aqui no dia a dia. Então louvo ao Senhor por a oportunidade de poder uma vez mais falar à igreja do Senhor, que nós, eu, você, somos a igreja de Cristo, e vamos dedicar atenção nessa noite para ouvirmos e aprendermos mais com o Senhor Jesus. E eu já faço menção de você abrir a sua Bíblia no livro de Lucas, Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 19. Nós vamos fazer a leitura de um versículo. Lucas 19, versículo 22. Louvo ao Senhor pela sua vida. Estamos no novo mês, hoje, mês 3 de setembro. Eu sei que os dias têm sido difíceis, mas como já diz, se está difícil com Deus, com Jesus, pior é sem Deus. Então, firme os passos, e a sua vinda até aqui hoje é o momento, é o prumo. Você pode hoje aprumar aquilo que está torto, desde que você assim deixe o Espírito Santo falar ao teu coração e fazer a obra na sua vida. Então a palavra nos diz, Lucas 19, 22 diz, eu vou ler, depois a igreja vai repetir. Porém ele lhe disse: mau servo, pela tua boca te julgarei. Sabias que eu sou homem rigoroso, que tomo o que não pus e cego o que não semeei? A igreja pode repetir? Porém ele lhe disse: mau servo, pela tua boca te julgarei. Sabias que eu sou homem rigoroso, que tomo o que não pus e cego o que não semeei. Glórias ao Senhor Jesus. Podeis tomar assento no nome do Senhor Jesus. Irmãos, uma vez mais, como disse, estamos aqui reunidos para aprendermos com o Senhor, porque quando se trata de Deus, da parte espiritual, sempre você e eu temos algo a ser acrescentado, porque ainda nós, por mais que nos devotemos ao máximo, dediquemos a maior parte do dia, a sua maior atenção para Deus, para as coisas espirituais, contudo, ainda não somos perfeitos, contudo, ainda é necessário estarmos no processo de santificação, que é o que nós, como igreja, devemos fazer. E a palavra que nesta noite Deus tem para nós está em uma parábola, cuja a epígrafe aqui diz que é a parábola dos 10 servos e das 10 minas. E o versículo que nós mencionamos já é na parte final da parábola. Mas que parábola é essa? Que história é essa que Jesus falou? O texto, a partir do versículo de número 11, Jesus em sua missão, nós sabemos que Jesus, o missionário excelente, perfeito, o sacerdote perfeito, o Deus, o homem perfeito, todas as qualidades, todas as prerrogativas positivas você pode atribuir a Jesus, que você não vai errar. Então Jesus que veio ao mundo, sabemos, temos que acreditar nisso, temos que declarar isso. Você não pode negar a humanidade de Jesus, se negar é pecado, porque foi necessário, como nos diz a palavra em João 3,16, que por amor de Deus ao mundo Ele deu o seu Filho, e Ele deu não parcial, Ele deu na totalidade, Ele deu integral.
Então se fazia necessário que o Senhor Jesus habitasse num corpo como você e eu habita, suscetível às falhas, tendo os desejos, as paixões, mas, como eu disse, ele é homem perfeito, ele todavia sobre ser um homem comedido, um homem moderado, temperante, equilibrado, e de forma alguma cometeu o pecado, diferente de nós. Então ele, em sua missão, seu ministério durou cerca de 3 anos e meio, já nos seus últimos dias, porque Jesus sabia a sua hora, ele começou a falar mais ainda do reino de Deus. Ele iniciou o seu ministério dizendo: arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino de Deus. E a parábola aqui citada, que nos diz, que eu vou explanar um pouco mais, Jesus já sabia que estava prestes de chegar a sua hora de ser injuriado, escarnecido, cuspido, de ser entregue ao sinédrio e ser condenado à morte, e à morte de cruz, por amor de mim e de você. Ele sabia que ao terceiro dia ressuscitaria, também deixou isso dito aos discípulos, e Jesus sempre ensinava e dizia: eu vos digo isso, para que depois, quando acontecer, vós sabeis que eu disse. Porque Jesus, em momento algum, pregou dúvida, ensinou dúvida, deixou algo pela metade. Ele foi sempre bem específico e categórico. E a parábola nos diz que Jesus, ouvindo eles essas coisas, ele prosseguiu e contou uma parábola. Ou seja, Jesus estava em seu ofício, remindo o tempo a todo momento, sabendo que ele tinha um propósito. A todo momento ele estava vigilante, a todo momento ele estava orando, ele estava em unidade com o Espírito Santo e com Deus Pai. E você e eu só vai vencer esse mundo, só vai vencer os desejos da carne, se estivermos dando lugar ao Espírito Santo, que foi enviado para estar no mundo e em nós. Só assim é que nós vamos vencer o pecado, principalmente as concupiscências, ou seja, os desejos próprios, a soberba. Somente com isso foi que Jesus venceu e que também nós venceremos. Então, prosseguindo acerca desta parábola, nos diz o seguinte: na sua caminhada em direção a Jerusalém, Jesus, já sabendo que perto estava o reino de Deus, porque o reino de Deus para nós seria chegado na íntegra quando ele fosse morto injustamente e ressuscitasse ao terceiro dia e fosse assunto aos céus. Então ele diz: certo homem nobre partiu a uma terra remota a fim de tomar para si um reino e voltar depois. E chamando 10 servos, deu-lhes 10 minas e disse-lhes, eu já estou no versículo 12, versículo 13. E chamando 10 servos seus, disse-lhes, deu-lhes 10 minas e disse-lhes: negociai até que venha. Para fins de conhecimento e observação dos que estão atentos, o número 10, ele é o número total. Jesus fez menção do alfa e o ômega, o primeiro e o último, primeiro e o derradeiro. Então 10 é o número total, significa totalidade. Então ele chamou dos seus 10. E todo aquele que vem a Deus, todo aquele que vem a Jesus, Jesus mesmo diz
Jesus mesmo chama, em Mateus 11 nos diz, Jesus dizendo: vinde a mim. Jesus chama o cansado, chama o oprimido, chama o que está sobrecarregado. E quando você ouve a voz do Espírito Santo e vem até Jesus do jeito que está, eu sei que talvez você aqui já tenha protelado por muitas vezes: quando eu parar de fumar, quando eu deixar de jogar, quando eu deixar a paquera, quando eu começar a trabalhar. São inúmeras as desculpas que você vai usando dia após dia até vir com Jesus. Mas aquele que vem até Jesus, ele encontra alívio, encontra descanso para o corpo, para o espírito e para a alma. E o melhor de tudo, não volta de mãos vazias. Saiba você que Deus é Espírito. Se você, antes de terminarmos os cultos, na hora do apelo, vir aqui à frente, se consertar, se reconciliar, aceitar Jesus como Senhor e Salvador, você não vai sair daqui com algo substancial, com algum objeto concreto. Você vai sair daqui cheio, mas é cheio do Espírito Santo e com a intrepidez de ir para começar uma nova vida em Cristo Jesus, sem condenação, sem um fardo pesado. Então 10 significa totalidade. Ele chamou esses 10 e deu a cada um algo. Ele deu a cada um uma mina, um dinheiro. Em Mateus 25 também cita essa parábola, por mais que lá seja diferente. Lá só cita 3 servos, um que ganhou 5 talentos, um que ganhou 3 talentos e um que recebeu 1 talento. Mas na concordância se diz que é a mesma parábola. Mas essa que aqui eu falei, como nós lemos, ele chamou os seus 10 servos e deu-lhes 10 minas, ou seja, a cada um uma mina, e mandou negociar até que ele volte. Jesus, já sabendo, como disse dantes, que estava chegando a sua hora, de que voltaria para o Pai, para o céu, e ele mensurou que essa parábola, já dizendo que voltaria. E a nossa esperança é a volta de Jesus, aleluias. A esperança do cristão é a vinda de Jesus, a vinda gloriosa. É a vinda que vai nos tirar de vez desse corpo corruptível. É a vinda dele, é o arrebatamento que vai fazer com que nós venhamos estarmos em processo glorioso, em processo que esse corpo não vai mais ter vontade da carne. É por isso que eu e você deve amar a vinda de Jesus, como nos diz a palavra. Devemos dizermos como nos diz a palavra: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Jesus deu a certeza que voltaria, e todo aquele que recebe o que ele deu, a ilustração aqui fala de mina, de talento, mas o selo, o penhor que ele deu, a garantia que vai fazer com que você suba no arrebatamento, é o Espírito Santo de Deus, aleluias. É por isso que você tem que negociar. E negociar é ir à luta. Negociar é se expor. Negociar é ter equilíbrio. Porque nós vamos ver a declaração de 3 servos quando ele voltou e chamou. Vou prosseguir na leitura. Versículo 14 diz: mas os seus concidadãos aborreciam-no e mandaram após ele embaixadores, dizendo: não queremos que este reine sobre nós. Como disse, 10 é a totalidade. E se você observar hoje os dados estatísticos, as pesquisas de IBGE, Datafolha e outros mais, eles não entrevistam todo mundo.
Eles não vão, Manaus tem 2 milhões de habitantes, para dizer que tanto por cento da população tem mais de 50 anos. Eles não precisam ir a cada uma pessoa. Eles entrevistam 10, 1000, 100 e dali tomam uma base de cálculo. Então, como você vê, ele chamou 10 dos seus, porque ele sabia que no meio daqueles cidadãos, muitos ele chamaria, mas não viria. É por isso que a palavra nos diz que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Poucos são os que ouvem o chamado do Senhor e vêm até Ele, como você está, e chega diante dEle. Então, no meio desses, há também aqueles que não queriam saber do reino de Deus, não queriam que Ele reinasse sobre nós. E hoje é uma verdade. Mas você hoje que aqui está, que já é cristão, ou você que hoje veio disposto, ou que está ouvindo a palavra e vai dizer: hoje eu vou me consertar com Jesus, hoje é o dia que eu vou sair daqui, eu não quero nem saber como vai ser lá em casa, eu não quero nem saber o que minha mulher vai dizer, ou o que meu filho vai achar, ou o que o meu pai vai achar de mim, meus parentes, meus amigos do futebol, meus colegas da faculdade, meus colegas de infância. Eu não estou nem aí, eu vou declarar Jesus como Senhor e Salvador, e vou dizer que Jesus reine sobre mim, aleluias. Se assim você fizer, você vai ter entrada no reino de Deus. Nós, como co-cidadãos, temos que aceitar o reino de Deus na nossa vida. O reino de Deus, nós temos que sermos cidadãos do reino de Deus. Logo, não é a vida sua tem que ser como você quer, não. É do jeito de Deus. Você tem que viver do jeito de Jesus. Por isso que é necessário cada vez mais estar vindo à igreja, ouvindo a palavra, orando, meditando, em busca da sua edificação, em busca de melhorias, em busca de possessão do reino de Deus. Mais à frente nós vamos ver como é tomado o reino de Deus. Então, havia quem não queria que ele reinasse sobre eles, e ainda mandaram embaixadores, dizendo ainda: não queremos que este reine sobre nós. Passado um tempo, não sabemos o tempo, como também nós não sabemos a que hora há de vir Jesus, ele nos manda vigiar. Ele nos diz: vigiai e orai, porque não sabeis a que hora há de vir o Filho do Homem. E diz mais: cuidai que o vosso coração não se encha de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós aquele dia de improviso. Temos que vigiar. Mas ele foi. A parábola nos diz que ele deixou aquele lugar, foi para o seu lugar e voltou com o reino, e agora chamou aqueles. Versículo 15 nos diz: e aconteceu que, voltando ele, depois de ter tomado o reino, disse-lhe que chamasse aqueles servos a quem tinha dado o dinheiro, para saber o que cada um tinha ganhado negociando. Igreja, eu falei que o que você recebe no ato da conversão, no ato da confissão de Jesus, é o Espírito Santo. Você recebe o selo. Você agora passa a ter um dono, ter um Senhor. É por isso, igreja, que não tem como o crente querer ser como ele quer. Em primeiro lugar, ele tem um dono, ele tem dono e Senhor. E o dono dele, o Senhor dele é o Salvador dele. Então é do jeito que o seu Senhor quer. Diz mais a palavra: o servo não tem vontade. A vontade dele é a vontade do seu Senhor. Então a nossa vontade tem que ser a vontade de Deus. E fazendo isso, você vai
ter bênçãos na sua vida, porque são muitas promessas de Deus para mim e para você. Então ele, voltando, chamou o seu servo, aqueles servos que tinham dado o dinheiro. Versículo 17 nos diz, aliás 16: e veio o primeiro dizendo: Senhor, a tua mina rendeu 10 minas. Então esse teve aí um aproveitamento de 1000%. Você acha que foi fácil para ele ganhar? Não foi. Porque eu tenho certeza que tem pessoas aqui no nosso meio, talvez que passe 18 horas ou 20 horas por dia ocupado, acordado ou preocupado e não consegue render. Pode ter 2 trabalhos, pode trabalhar em casa por conta própria, ser freelance de vários outros trabalhos e não consegue render. Por quê? Porque está fazendo com esforço humano, porque não está seguindo a orientação do seu Senhor. O texto não nos diz a regra de negociação, mas certamente tinha. Certamente aquele rei, por ser um rei bom, porque Jesus ele é um rei bom, e certa vez um jovem disse, Jesus falou a um jovem, disse: por que me chamas bom? Só há um bom, que é Deus. Logo, Deus é bom, saiba disso. É por isso que você não tem que ter medo. Não tenha que ter medo de chegar para Jesus. Não tenha que ter medo de entregar a sua vida, seus projetos, seus negócios para Jesus. Não tenha que ter medo de deixar Jesus controlar a sua vida. Não tenha que ter medo de deixar Jesus te guiar. Não tenha que ter medo, você jovem, de entregar o teu futuro a Jesus. Porque Ele sabe o que faz, aleluias. Ele sabe o que faz e Ele não decepciona ninguém. Ele não decepciona a ninguém, aleluias. Então veio esse, que trabalhou organizado, certamente. Ele trabalhou planejado. Ele soube utilizar o tempo, sabendo que tinha que trabalhar, porque qualquer hora aquele homem nobre viria, e ele viria como rei, e agora ele teria que prestar conta como rei, e ele não poderia chegar lá de qualquer jeito. Ele não se preocupou muito com alguns cuidados. Nós vamos ver agora o segundo servo. Depois nós vamos fazer uma comparação entre os 3. Então observe, esse primeiro negociou, não sei se ao certo usou do braço, mas a verdade é que ele se apresentou com 10 minas. Aquela mina rendeu 10 minas para ele. E é isso que você tem que fazer. Se você falava um palavrão, não tem que falar mais. Se você tinha desequilíbrios que desagrada a esposa, o esposo, o filho ou o pai, isso não tem que acontecer. Você é humano, mas não tem que se apoiar nisso para cometer o erro. Vamos ao segundo servo. E aí esse mesmo foi elogiado, né, que ele disse, e ele lhe disse: bem está, servo bom e fiel. Bem está, servo bom, porque no mínimo foste fiel, sobre 10 cidades terás autoridade. Então, ou seja, como eu falei antes, esse servo trabalhou organizado, e o que fez ele prosperar foi a fidelidade. Como falei, você pode trabalhar 20 horas por dia, mas se não for fiel a Deus, você não vai prosperar. Você não vai, em primeiro lugar, não tem a bênção de Deus e não vai prosperar. Claro, o trabalhador é digno do seu salário também. Avançando. E veio o segundo dizendo: Senhor, a tua mina rendeu 5 minas. E a este disse também: sê tu também sobre 5 cidades. Então esse também trabalhou organizado. Ele era inferior ao que ganhou 10? Não. Talvez não se esforçou, talvez não empregou o devido esforço. É por isso que hoje você pode ver aqui o pastor Moacir
demais irmãos aqui e não consegue entender como esse irmão consegue perseverar, como esse irmão ainda consegue estar de pé, como esse irmão tem lidado, porque a verdade é que o mundo cada vez mais está difícil, cada vez mais está difícil de você e eu se manter, cada vez mais está difícil de eu e você mantermos uma vida separada do mundo, cada vez mais está difícil de nós termos o ânimo, a alegria de virmos à casa do Senhor e louvá-lo e prestarmos culto. Por quê? Como que pode? Com esforço, com cuidado. Vamos ao outro. Hoje eu já falei muito, de manhã e à tarde já estou ficando um pouco rouco. Mas vamos ao outro. E veio o outro dizendo, esse é o que você observe mais. Aqui está, Senhor, aqui está a tua mina que guardei no lenço. Todos chegaram, apresentaram o que tinha. Esse que não tinha nada, porque aquele tinha, era do homem que lhe tinha dado, e a desculpa do que não tem nada, pastor, é sempre me dar desculpa, né? É sempre chegar com argumento, e se não basta, ainda arranja uns para ganhar força, né? Ainda arranja uns para estar com ele ali, vamos lá, que nós vamos estar para cima daquele homem lá que vinha aqui. Então ele, que não se contentou, foi ainda argumentar. O que nos diz? Versículo 20. E veio outro dizendo, Senhor, aqui está a tua mina, que guardei no lenço. Versículo 21 diz, porque tive medo de ti, que és homem rigoroso, que tomas o que não pusestes, e cega o que não semeaste. É o versículo que nós lemos, versículo de ouro aqui. Porém ele lhe disse, mau servo, pela tua boca te julgarei. Sabias que eu sou homem rigoroso, que tomo o que não pus, cego o que não semeei? Foi pela boca dele que ele foi julgado. E aqui o ponto que eu quero chegar para mim e para você, é no que você diz, é no que você fala, porque como sabemos, perante Deus não há mudo, perante Deus não há incomunicação. Nós temos o termo mudo, mas perante Deus não há forma de você não se comunicar. Você pode observar que até no nosso meio há várias linguagens em braille, né? De toda forma, todo o homem que nasce, por mais que tenha deformidades físicas ou mentais, mas ele consegue se relacionar, mesmo que seja na hora da fome, ele consegue falar algo para o outro, para o próximo. Quanto mais diante de Deus. Diante de Deus não tem mudo, e é por isso que a palavra diz que toda língua o confessará e todo joelho se dobrará. É por isso que você tem que vigiar na sua palavra, é por isso que você tem que declarar cada vez mais que ama Jesus, que é de Jesus, que quer viver uma vida segundo o querer de Jesus, porque assim você fazendo, você vai ser um bom servo, aleluias. Não vai chegar com argumentos. E observe que esse servo, ele conhecia o seu Senhor, porque o seu Senhor não contrariou o que ele disse. Mas saiba você que o que ele falou desse servo, o que ele falou do seu Senhor, pode não ser, e certamente não é, o caráter daquele homem. Ele foi julgado pela boca dele. Não que aquele homem fosse um homem justo, porque Deus não é injusto. Deus não cegas aonde não semeou. O que Deus pede é porque Ele deu. Tanto que Ele chamou aqueles a quem Ele deu minas.
Aqueles que nem foram, que ele sabia que não iam, ele não chamou. Ele chamou os que ele deu minas, os que ele deu talentos, e ordenou que negociassem. Nós temos que ter cuidado com o que falamos. Mateus 11, vou entrar na parte final já da mensagem. Em Mateus 11, nos diz a palavra, versículo 35, vou ler a partir do versículo 35 mesmo. Mateus 11, 35, aliás, 12, 35. Jesus está falando acerca dos fariseus, e ele diz para os fariseus: observe, como eu disse, o mau servo, o desobediente, ele sempre procura argumento. Então Jesus, falando acerca dos fariseus, ele diz: vou ler a partir do versículo 34, diz: raça de víboras, como podeis vós dizer boas coisas sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. O homem bom tira boas coisas do seu tesouro, e o homem mau tira mau tesouro, tira mau tesouro das suas coisas, tira coisas más. O homem mau tira do seu tesouro coisas más. É por isso que a palavra nos diz que nós falamos da abundância do coração. Outras versões diz: a boca fala do que o coração está cheio. Aquele servo negligente, aquele servo mau, que chegou diante do seu senhor e disse: aqui está a tua mina que guardei no lenço. Mateus cita que ele enterrou num terreno. Ele só externou o que estava dentro de si. Não foi naquela hora que ele improvisou, não. Também diante de Deus não tem improviso. Então ele chegou e falou que o Senhor é um homem rigoroso, duro. Ele falou o que estava cheio o seu coração. Mas eu vos digo, versículo 36 diz: eu vos digo que toda palavra frívola, ociosa, que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Há um dia do juízo, igreja. Isso é verdade. Se você não acredita, que eu acredito que aqui todos acreditem, mas é verdade, há um dia do juízo. Porque pelas tuas palavras será justificado, e por tuas palavras será condenado. É por isso que em Romanos 10, versículo 9, lá nos diz que se com a boca confessares Jesus como Senhor e Salvador, e com o coração creres que Ele ressuscitou dentre os mortos, será salvo. E Deus quer te salvar. Jesus quer te salvar, aleluias. Tenha certeza disso. Não deixe o diabo. Se possível for, repita isso 100 vezes por dia. Jesus quer me salvar. Jesus quer me salvar. Diga: eu quero ser salvo. Eu quero que Jesus me salve. Fale isso, porque o que nós aprendemos aqui, que a boca fala do que o coração está cheio, mas também do que nós falamos é o que também vai enchendo a nós, aleluias. É o que também vai fazendo com que naquele dia nós seremos medidos. Então naquele dia, no dia do juízo, se lá puxar o livro das obras e ver, esse aqui orou a todo momento, rogando para que não fosse condenado. Esse aqui orou dizendo: Jesus me socorre, Jesus me tira desse pecado, Jesus me tire dessa vontade incontrolável, me tire da vontade de beber, da vontade de fumar. Aparta para cá, separar para a direita.
temos que declarar. E outro meio é a oração. Agora, como que você vai conseguir o reino de Deus? Jesus certa vez falou que o reino de Deus está dentro de vós. Ele iniciou chamando ao arrependimento, falando que é chegado o reino de Deus. E poucos dias antes da sua morte, ali ele estava falando do reino que já ia ser consumado. E hoje o reino é chegado para nós. Jesus veio como homem, agora ele virá como rei, como todo-poderoso. E aí, vamos voltar aqui à parábola, para você entender o que aconteceu com o mau servo e com os que estavam com ele. Como eu falei, ele levou uma comitiva para ter força. Então certamente ele pregou muito acerca, falando mal do seu Senhor. Então o que é que nos diz mais? 22 diz: porém ele lhe disse: mau servo, pela tua boca te julgarei. Sabias que sou homem rigoroso, que tomo o que não pus e cego o que não semeei? Por que não puseste, pois, o meu dinheiro no banco, para que eu, vindo, o exigisse com juros? E disse aos que estavam com ele: tirai-lhe a mina e dai ao que tem 10 minas. E disseram-lhe, ainda retrucaram, contrariando a vontade do seu senhor, disseram-lhe: Senhor, ele tem 10 minas. E disse mais: pois eu vos digo que a qualquer que tiver ser-lhe-á dado, mas a qualquer que não tiver, até o que tem lhe será tirado. E agora, quanto àqueles meus inimigos, que não queria que eu reinasse sobre ele, matai diante de mim, trazei-o, matai diante de mim. Lá em Mateus 25, nos diz que aquele servo e que estavam com ele, diz: amarrai-o de pé e mão e lançai-o nas trevas exteriores. Jesus não quer que nenhum de nós passamos por esse fim, venhamos a passar por esse fim. Se não bastasse ser lançado no fogo, ainda amarrado, ainda daria pelo menos se espernear, mas nem condições de se espernear tem. E o reino de Deus, Lucas 16, nos diz que é tomado por esforço. Versículo 15, Jesus falando também acerca dos fariseus, ele diz, aliás, aqui é que ele está falando acerca dos fariseus. Ele diz, olha, dizendo dos fariseus: vós sois os que justificais a vós mesmos diante dos homens. Então não adianta justificar. O pastor você justifica. Pastor, a escola dominical, você sabe, não deu. Tinha um casamento no sábado, de uma amiga, um aniversário aí de uma debutante, 15 anos aí, não podia, era comprar briga se faltasse. Aí é melhor comprar briga com o pastor do que comprar briga lá com a prima, com a tia, com a vizinha. Mas continuando como é tomado. Então não adianta se justificar diante dos homens. Jesus via isso nos fariseus: vós sois os que justificais a vós mesmos diante dos homens, mas Deus conhece o vosso coração, porque o que entre os homens é levado perante Deus é abominado. Deus conhece o nosso coração, saiba disso. É por isso que não tem como se esconder. É por isso que você pode até dar tempo para tomar a decisão, mas como esse homem nobre voltou e prestou conta, Jesus também vai voltar e prestar conta, aleluias. E ainda há um advento aí, que é a morte. Aqui ninguém sabe a hora que vai morrer. Você pode estar com o maior diagnóstico aqui, o médico pode ter dado 20 dias. Você não sabe. Então ainda há um agravante aqui nesse meio, que é a morte. Muito cuidado. Continuando.
A lei e os profetas duraram até João. Desde então é anunciado o reino de Deus, e todo homem emprega força para entrar nele. É somente com esforço, igreja. É somente com esforço que você vai conseguir perseverar. É somente com esforço que você vai. Alguma versão fala violência. O reino de Deus é tomado com violência, né, pastor? Com violência. É empregar força. É com esforço que você vai conseguir. É com perseverança. É com resiliência, é seguindo avante, é prosseguindo, é não desistindo, é lutando contra a carne, é aborrecendo o pai, é aborrecendo mãe, é aborrecendo irmãos, e aborrecendo a si mesmo também, que você vai achar a sua vida. Se coloque de pé no nome do Senhor Jesus. Somente o homem que emprega força é que vai entrar no reino de Deus. Aí você pode dizer: irmão, quer dizer, para mim ser salvo, se eu sou forte eu tenho uma vantagem? Não. Não é o esforço físico, é o esforço espiritual. Você que aqui chegou, viu a condição. Jesus falando ainda acerca do reino de Deus, em Lucas 16, 17, ele diz que é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio da lei. Nenhuma palavra que Jesus falou vai passar. Esse mundo que você vive hoje, ele tem um fim. Senão Jesus não teria dito: passarão céus e terras. E o céu e a terra teve um princípio de dias, mas Jesus é sempre eterno, ele não tem princípio. Então, creia você e se esforce. Creia você que para ser um bom servo e frutificar, é necessário ser fiel no pouco, para que assim você venha receber mais de Deus. E o que eu falei que você ia receber hoje aqui é o Espírito Santo de Deus, é o selo e a marca, é aquela marca que o diabo não toca mais. Ele vai tentar, ele é tentador, ele é guerreiro, mas se você tomar posse do seu Senhor, da vontade do seu Senhor para a sua vida, você vai vencer o maligno, até o dia que Jesus voltar. Agora é com você. A palavra foi ministrada, a decisão cabe a você. Tudo está feito e preparado aqui. O pastor vai dar continuidade em oração, mas o momento de você vir até aqui, declarar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, é agora. É agora, porque os dias são difíceis, e cada vez mais, sem Jesus, ou quem está distante de Jesus, ou caminhando para distante de Jesus, vai se tornar mais difícil. Aqui no nome do Senhor Jesus, a minha oração por cada um de você é que você venha estar embaixo da vontade do Senhor, venha conhecer o seu Senhor como um